Boa noite. Oi. Vamos falar mais um pouquinho hoje sobre a nossa dieta paleo, né? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite. Então, vamos falar hoje sobre dieta paleo e as doenças. Muita gente querendo saber a respeito de doenças. Boa noite. Então, as dúvidas que vocês tiverem em relação às doenças, vocês podem perguntar, tá? Para começo de história, assim, de conversa, vou dizer a vocês que não existe contraindicação para a nossa dieta. Nada. Ela não faz mal em boa noite. Ela não faz mal, ela só traz benefício, ela não traz malefícios. Então, assim, não há contraindicação. Eu tenho um problema de saúde, assim, independente do seu problema de saúde, eu posso te garantir que a qualidade de vida vai melhorar. Você vai ter uma doença, consegue. Eu tenho vários pacientes pós-bariátrica, pós-anel, e todos eles respondem muito bem, assim. Oi, Paty. Lembrando, assim, gente, que a cirurgia bariátrica é muito importante, assim, da mesma forma que qualquer outra dieta restritiva, qualquer outro processo de emagrecimento que você faça, você depois tem que se manter né? Não é agora eu posso comer de tudo. Se você começar a comer, se você relaxar, você vai engordar novamente. Então, não só pode, como deve fazer uma dieta low carb, high fat, uma dieta paleo, quem é pós-bariátrico, quem fez a cirurgia intestinal, ou mesmo quem colocou o anel, tem uma excelente resposta. Em termos de doença, a nossa dieta ela melhora o diabetes, ela melhora a esteatose hepática, não entope as artérias. O que entope as artérias são o açúcar, as gorduras ruins, né? O carboidrato, na verdade. Isso daí é mito. Isso daí foi um estudo feito por um pesquisador em 1950, enfim. Não há comprovação científica, muito pelo contrário. Se você faz uma dieta rica em gordura boa, você consegue modular os níveis de colesterol e triglicerídeo, assim. O que eu converso com os meus pacientes é assim, eu não digo a ninguém, eu não digo a ninguém assim, se entupa de gordura. A minha frase com os meus pacientes é assim, perca o medo da boa gordura. A boa gordura não é a nossa inimiga, os nossos inimigos são os carboidratos refinados, principalmente. Eles são os nossos inimigos, eles entopem as artérias, eles aumentam o LDL, eles aumentam os triglicerídeos, eles diminuem, não relação direta não, eles diminuem o nível do HDL. HDL subindo é perfeito pra gente, assim, gente, não existe, é mito. Para falar a verdade para vocês, rasgando abertamente, assim, eu sou médica e assim, eu vou dizer a vocês com toda a afirmação científica, tudo que eu leio. Colesterol baixo, estatina faz muito mal. Estatina é um veneno, obrigada. Estatina faz muito mal. Se o seu colesterol subiu, alguma coisa tá acontecendo errado, a menos que seja o HDL. Agora, gente, colesterol bom é entre 200 e 240. Esse negócio de colesterol bom de 180, 170, não. Bom entre 200 e 240, principalmente se você tem um bom nível de HDL. Esquece isso, a gente sabe que a relação... Não tira. Se você comer até 50 gramas de carboidrato por dia, você vai se manter em cetose, você não sai. Para entrar, eu aconselho os meus pacientes que comam 10 gramas, para entrar, facilitar o processo de entrar em cetose. Se a gente consegue controlar para 10 gramas os carboidratos, a gente entra em cetose. Para a gente se manter em cetose, o ideal é não passar de 50. Se você não passa de 50, você pode comer 50 gramas de carboidrato, que você vai se manter em cetose, com certeza. Adoçantes, na verdade, adoçantes a gente desaconselha, mas até a gente se adaptar ao sabor sem açúcar, tem os adoçantes menos ruins, né? O xilitol, ajuda a emagrecer. Se você fizer o exercício, você vai emagrecer mais rápido. Em cetose, você geralmente tem uma diminuição do apetite muito grande, você tem a boca um pouco seca. Para se manter até 50, você não sai da cetose. Até 30, 50 gramas você se mantém em cetose. Você sente a boca seca, você sente um cheirinho. O melhor adoçante que tem é o xilitol e o outro me fugiu o nome agora. Depois eu vou te mandar, Vivi. Mas o xilitol é excelente. A estévia também não é ruim, apesar do gosto um pouco amargo.
Mas com o tempo você vai deixando de lado o adoçante. Assim. Tem muita gente que faz o Olê 30, que é 30 dias maltodextrina é açúcar. Esquece maltodextrina, é açúcar. Açúcar mesmo. Eritritol. Muito bem, esse daí, perfeito, obrigada. A dieta paleo, na verdade, existem várias vertentes dentro da paleo. A gente tem primal, a gente tem a low carb, a gente tem a very low carb. E a low carb e a very low carb fazem a gente entrar em cetose, são cetogênicas. E a paleo por si só não, porque os carboidratos bons são permitidos. A batata, o inhame, o aipim, as raízes, as frutas, né? Se você não precisa perder peso, você não precisa fazer a cetogênica. Pode abandonar o açúcar, independente de fazer dieta, de fazer academia ou não, o açúcar não faz falta. O que faz falta na nossa vida, gente, é o sal. O sal não é nosso inimigo, ele é o nosso amigo. Agora, o açúcar não faz a menor falta. A necessidade mínima de açúcar que a gente precisa para o dia, para sobreviver, o nosso fígado produz. Então, a gente não precisa ingerir 1 grama de açúcar. Ninguém vai passar mal. Você vai para a esteira, você está se sentindo mal, pode ser falta de sal, falta de açúcar não, porque açúcar você tem. Então, não se preocupa. Isso aí, eu estou me sentindo mal, a falta de glicose não é. Glicose você tem de sobra. O que a gente precisa, às vezes, é sal. Mas açúcar não. Agora, em termos de adoçante, a sucralose pode, sim, não é o mais indicado, mas pode, o xilitol pode, e a stevia também, eu acho um pouco amargo, mas pode. Exatamente, quando você faz a Olê 30, tem uma paciente minha que fez o Olê 30 agora, e ela ficou 30 dias sem tomar adoçante e falou para mim que ela tá ótima. E uma coisa que é interessante, quando você deixa o açúcar, o adoçante de lado, você começa a sentir o paladar do alimento mais profundamente, assim. O café, principalmente, é muito característico. As pessoas que deixam o adoçante e tomam o café sem açúcar, sem nada, elas dizem, agora eu tô sentindo um sabor de café que eu nunca senti antes. Não, isso aí é mito. Não. Na verdade, o que afeta o nível dos hormônios é uma gama de coisas, né, interrelacionadas, não diretamente o inhame. Mas se você tem baixo colesterol, você não produz hormônio, né? Eu aconselho só fazer depois. Não, agave engorda muito. Apesar de ser um açúcar natural, açúcar de coco, agave, mel, eles não são low carb. Então, assim, não. Exatamente, Tati. O ideal é tomar puro mesmo. Mas jejum eu sempre aconselho, tá em cetose. Aliás, eu sempre aconselho os meus pacientes assim, no primeiro mês, deixa de lado essa história de jejum e se preocupa em entrar em cetose e ficar ceto adaptado. O nosso organismo leva de 2 a 6 semanas. Eu acho super legal, eu suplemento também, Felipe. Os meus pacientes suplementam, eu suplemento também. A gente sabe, mas o suplemento não é paleo. Não, não é paleo, mas assim, a vida é mais moderna, né? E se a gente tem recursos bons, a gente tem excelentes suplementos, por que não utilizá-los, né? Na falta de um bom alimento, da possibilidade de comer, o suplemento é excelente. Eu como bem, mas eu suplemento bem também. Eu não abro mão do meu suplemento, eu prescrevo meu suplemento para os meus pacientes. Agora, a gente tem que ter em mente que o nosso organismo tem que estar todo funcionando direitinho. Se você tem uma baixa testosterona, uma baixa vitamina D, um baixo colesterol, pode fazer, sem problema. Você não vai ter uma boa resposta, independente do exercício, independente do treino, independente do suplemento. Tem que estar tudo funcionando direitinho. Se você não tiver selênio suficiente, você não converte T4 em T3. Se você não tiver magnésio suficiente, você não consegue absorver a testosterona. Se a vitamina D estiver baixa, você também não sintetiza a testosterona. Se o colesterol estiver baixo, você não produz testosterona. Exatamente, a gente tem que dosar os eletrólitos, a gente tem que dosar os minerais, as vitaminas e a gente tem que repor. Eu reponho, assim, eu reponho dos meus pacientes. Depende, aumenta um pouquinho a ingesta de óleo de coco, de fibra. E eu não. O cloreto de magnésio, eu uso muito magnésio quelato nas fórmulas dos meus pacientes. Eu gosto muito de fazer o magnésio quelato, acho que os meus pacientes eles respondem bem. Vegetais, isso daí, exatamente. A vitamina D, gente, criou esse mito aí que a vitamina D é muito alta, é tóxica. Obrigado. É muito alta, é tóxica, não. Vitamina D tem que estar acima de 70. Põe na cabeça de vocês assim, a vitamina D a partir de 70 evita o câncer.
Eu acho excelente ter acima da referência, até porque a referência baixou. Quando eu fiz faculdade, nem tem tanto tempo assim, a referência da testosterona era 800 mil, hoje em dia de 200 a 700. Os meus pacientes eu gosto de 700 para cima, os homens. D3, eu sempre doso D3, eu reponho D3, na verdade. E eu gosto mais de repor D3, eu acho que tem uma absorção melhor, uma posologia melhor. E eu acho que vale mais a pena. Eu também me sinto super bem. Pode fazer a dieta sem problema nenhum. Acontece assim, a nossa dieta ela não aumenta muito a ingesta da proteína da carne, né? O ideal é não esquecer, né, dona Tati? Nossa dosezinha já é baixa, a gente sabe que a gente faz para as mulheres uma dosezinha baixa, justamente para a gente passar todo dia sem ter perigo de masculinizar. Dona Geisa tem que voltar, né? A gente vê como é que estão os exames. Cerveja realmente é pão líquido. A cerveja, exatamente. A cerveja, ela faz a gordura, ela tem aquela característica mesmo de promover a gordura abdominal. Isso não é mito. Aquela história do Simpson lá, da barriga do Simpson, aquilo é real. E aquilo é cerveja. Não vale mesmo a pena. Né, Tati? Não bebam. Isso, traz os exames sim. Agora, em termos de estrógeno, a gente produz estrógeno, né? A gente sabe. Então, assim, é um hormônio feminino que tem que estar bem modulado. Eu só não gosto, assim, de fazer anticoncepcional. Os meus pacientes, claro, algumas tomam anticoncepcional, mas eu sempre falo assim, se a gente puder ter um outro método contraceptivo indicado, assim, que a pessoa possa usar, eu indico, eu acho muito melhor, entendeu? Que seja um DIU, que seja um Mirena. Eu atendo em Barra do Piraí, no Rio. Então, assim, exatamente. Não está usando. Exatamente, é perfeito. Excelente, 1.200, está ótimo. Deixa 1.200, problema nenhum. Mirena, eu uso Mirena também, gosto muito. Sem problema nenhum, 1.200 de testosterona. Ainda mais se você não repõe. 400 para mulher tá um pouquinho alto, né? Um pouquinho alto. Mas depende muito do tratamento que você está fazendo, da modulação, do que o seu médico prescreveu, né? Olha, a low carb, ela é perfeita. Como repor os eletrólitos para quem pratica exercício. A gente tem que dosar, ver o nível que tá e ver a necessidade de suplementar, né? Os meus pacientes, eu manipulo as fórmulas já de acordo com as deficiências e prescrevo para eles. O resveratrol, ele é antioxidante. O resveratrol, ele previne envelhecimento, ele previne o câncer, ele acelera o metabolismo, ele aumenta a lipólise, ele é anabólico e ainda por cima, em forma de pastilha, como a gente usa, ele tem o efeito colateral de tirar o apetite. Então, assim, vale a pena ficar com a pastilhinha na boca. O resveratrol tem no vinho? Tem. Mas qual é o grande problema? Quando a gente engole o resveratrol, a gente perde as particularidades do resveratrol, porque o epitélio do esôfago e do estômago, eles destroem as partículas de resveratrol. Por isso que a gente faz as pastilhinhas e deixa na boca ali 30 minutos, que são as papilas da língua que absorvem essas propriedades antioxidantes do resveratrol. E, gente, o gosto pode não ser bom, mas é excelente. Não, só benefício mesmo. O que a gente tem que fazer, Tomás, assim, ver se você não precisa repor vitaminas, minerais, porque geralmente a partir do segundo mês eu já reponho as vitaminas para os meus pacientes. Primeiro mês eu já passo um polivitamínico de A a Z e a partir do segundo mês eu já começo a repor de acordo com os exames, com as carências de vitaminas, não só por conta do low carb, mas por conta da pobreza que a gente tem em termos de alimentos. Nosso solo é pobre, nossos minerais não existem mais, os nossos vegetais. Pode ser que fique um pouquinho preguiçoso. Tem no site, isso aí, tá o site aí, www.fernandasilva, tem tudo aí. Exatamente. Então, exatamente, perfeito. A paleo é muito legal. Os meus pacientes, quando eles perdem o peso, estão no peso ideal, eu combino com eles assim, quem tem muita tendência a engordar, eu não libero a paleo direto não, na verdade a gente combina assim, a gente tem um trato assim. De segunda a quinta eles ficam no low carb, de sexta a domingo eu libero a paleo. E aí a gente consegue manter o peso, ainda perde um pouquinho mais.
E a gente sabe também quando a gente está naquela fase de hipertrofia, já sequei, agora eu só quero crescer. E aí a gente faz aquela dieta anabólica, que eu geralmente falo para eles assim: escolha sexta à noite se você vai treinar sábado, escolha domingo à noite se você vai treinar segunda. A gente não tem um dia do lixo. Na verdade, a gente tem uma noite do lixo quando a gente já está magro e quer só crescer. E aí nessa noite do lixo a gente come o que a gente enfia o pé na jaca na noite, e aí no dia seguinte a gente tem glicogênio, carregou insulina suficiente para bastante glicogênio muscular. Então é o dia da gente fazer aquele treino de perna, é o dia da gente fazer aquele treino, os homens fazerem o supino, treino de peito, é o dia da gente dar aquele gás e aproveitar aquela insulina que entrou, que ao invés de virar gordura vai virar massa magra. Mas isso é uma vez na semana e isso depende muito de um organismo, né? Porque cada corpo responde de um corpo. Se você fez, achou que engordou, então não, treino é excelente, né, dona Tati? A gente tem que voltar a treinar. Assim, o treino é perfeito, sabe? Muito bom. Sim, a carga de carbos eu faço uma noite na semana para quem já está no peso. Fez e está no peso, na verdade eu faço uma carga de insulina mesmo, libero inclusive o açúcar, e aí a pessoa dorme, é uma noite de lixo, não é um dia, e no dia seguinte ela está carregada de insulina para formar glicogênio muscular, sem virar massa gorda, principalmente se ela encara um treino pesado. As mulheres um treino de perna, os homens um treino de peito, costas, tríceps. Eu faço também, acho perfeito, me dou super bem. Eu sou médica, faço nutrologia. E assim, em termos de doença, gente, pô, assim, a nossa dieta, eu falo assim com os meus pacientes, a nossa dieta, ela corrige o nosso corpo, ela coloca o nosso corpo para funcionar como ele sempre foi programado. Então, a primeira gordura que a gente perde é a gordura visceral. E aí a gente perdeu a gordura visceral, a gente perde a gordura abdominal. E depois que a gente perde a gordura abdominal, a gente começa a perder aquela gordurinha localizada ali nas costas, no flanco, na perna. Uma hora é excelente para você carregar bastante, uma hora é excelente. Se você comer 15 minutos só antes, você não vai carregar. Isso em termos de pré-treino, né, que você diz. No pré-treino também, mas eu aconselho os meus pacientes, independente assim, leucina e creatina para quem quer crescer, não pode faltar no pré-treino, né? E durante o treino também, eu sempre recomendo a leucina e a creatina. Eu acho que a gente tem que manter uma leucinemia constante ali, para a gente não fazer catabolismo, né? É a leucina, exatamente. Eu acho válido, filho. Tem alguns estudos que questionam, mas assim, é aquilo que a gente estava falando, cada corpo é um corpo, e 20 minutos para mim é perfeito a EJ, eu respondo muito bem, a gordurinha vai embora, os flancos somem. Então, tanto a EJ quanto o jejum intermitente, para quem quer secar e queimar aquele pneuzinho, eu acho perfeito. Muito, pois é, exatamente. Não tem comprovação científica, né? Não tem estudo randomizado ainda, mas em termos de estudos e de pesquisas, assim, elas estão evoluindo bem. E duas eu acho que até pode enjoar um pouco, mas eu acho que se você colocar uma colher para dentro, eu gosto muito do café paleo como pré-treino, sabe? Os meus pacientes, a gente usa muito o café paleo como pré-treino. Eu também, eu já fiz 44 horas de jejum e treinei normalmente, assim, a gente tem energia de sobra. Não, nunca é tarde, então sempre, malhar, treinar sempre. E assim, o café paleo também é ideal uma horinha antes, né? Até por aquilo acomodar bem, a gente não chega lá e não ficar com uma má digestão. Isso, bulletproof é perfeito. A gente pode fazer não um bulletproof também de abacate, né? Quem não gosta muito de café, pode bater um abacate com leite de coco, um pouquinho de gelo e até adoçar um pouquinho, você vai fazer um bulletproof paleo caprichadíssimo, né? Não, não existe limite de tempo. Já teve um pesquisador que fez 7 dias. Perfeito. O café é uma hora antes e a leucina 15 minutos antes. O pré-treino é 15, a gente toma 15 minutos antes de treinar, ou vai tomando mesmo para academia. E a gente tem uma boa resposta, né? Para a gente não fazer catabolismo é muito legal. E lembrando que, gente, olha, se a gente quer perder peso, a temperatura fria é perfeita. Se a gente quer crescer, o calor é perfeito, né? Em termos de temperatura. Lógico que a gente não pode controlar, mas se a gente puder escolher,
Uns 45 minutos ou uma hora antes é perfeito. Café, óleo de coco, eu ainda ponho um pouquinho de ghee ou um pouquinho de creme de leite. Fica uma delícia o bulletproof de abacate. Café, creme de leite, um pouquinho de óleo de coco, uma colherzinha, canela. Pode botar um pouquinho de cacau em pó também. Dá aquela mexidinha com aquele mixer e fica igualzinho um cappuccino. Não, não tem problema, mas assim, o ideal são 15 minutos antes. E aí, quando você chega na academia, você pode fazer um intratreino também. Quebra. Teoricamente quebra, né? Aí assim, a gente vai nas particularidades de cada corpo é um corpo. Quebra o jejum, mas eu particularmente, quando eu faço jejum intermitente, eu acabo botando um pouquinho de óleo de coco no meu café. Ajuda. O frio ele ajuda mais. O frio é lipolítico, né? O frio, a temperatura fria é lipolítica. Já o calor, ele é anabólico. Então, assim, se você quiser emagrecer um pouquinho, liga a temperatura do ar-condicionado no mínimo, começa a pedalar no ergométrico, ou então deita no colchonete, faz os abdominais e, e aí você vai emagrecer. Agora, se você quiser criar músculos mesmo, você treina naquele calorão. Água e café preto. Isso não quebra o jejum intermitente. Mas eu, quando faço meu jejum intermitente, eu tomo meu cafezinho palho, não acho que interfira em nada. E chá também, não tem problema. E não quebra, não tem diferença nenhuma se tomar ou se não tomar. Lembrando que cada um responde de uma maneira, né, de uma forma. Mas o jejum é muito bom, gente. Em termos de jejum, os meus pacientes que usaram o HCG sabem, eu já falei para eles. Eu fiz o HCG. Não, não atrapalha. O AEJ, inclusive, já está em estudo sobre esse anabólico também. Então, assim, eu faço AEJ direto e tenho de um ano para cá, então eu tenho feito bastante AEJ e eu tenho realmente uma hipertrofia excelente com a AEJ. Isso daí é mito que prejudica a hipertrofia. Os atletas de fisiculturismo, inclusive, hoje em dia estão fazendo a EJ também com boa resposta. Então, não é mito. É aquilo que a gente falou, a gente tem glicogênio de sobra, de reserva. Até quem é magrinho tem glicogênio de sobra, então o AEJ ele não vai te fazer mal. Lembrando que durante o treino, gente, assim, se você for tomar algum intratreino, isso é só uma dica, assim. Eu gosto também de repetir a leucina e a creatina no intratreino. Faço umas outras coisas também, às vezes, para os meus pacientes, que eu estou testando agora. Sabor bom, né, amor? O meu consumo de carbo é geralmente 30 gramas, 40. Não, qualquer óleo de coco, pode ser o virgem mesmo. Então, assim, voltando ao treino, se você for tomar algum intratreino, tome do minuto 0 ao 30 do treino. Não deixe passar disso, não. Para não concorrer com os receptores do GH. De 30 minutos a 50, a gente tem um pico de GH. A leucina é muito ruim, mas é bom, é ruim. Igual a gente fala com criança de remédio, é ruim, mas é bom. Mistura ela com algum outro intratreinozinho que você consegue. Exatamente, probiótico. Probióticos são excelentes, né? Não, isso é boato. Assim, não tem nenhum estudo que comprove isso, né? Mas a enzima que carrega o glicogênio para fora do músculo, que carrega o glicogênio durante o AEJ, ela não existe dentro do músculo. Então, por aí você já pode deduzir que isso daí é mito. Se você não tem a enzima disponível para carregar o glicogênio para fora do músculo, ele não tem como sair do músculo. Então, isso daí é mito. Independente de qualquer coisa, o glicogênio do músculo é de uso exclusivo do músculo. Ele não sai do músculo. Então, assim, fica tranquilo que não depleta o glicogênio muscular, nem miraculosamente. A gente só perde massa muscular se a gente deixar de ingerir proteína ou se a gente deixar de treinar. Mas a gente perde, a gente não depleta, não, entendeu? Então, podem ficar tranquilos que vocês não vão perder glicogênio, não vão depletar glicogênio muscular porque estão deixando de ingerir algum alimento
O músculo, ele quer energia. Da onde vem para ele não importa. Se vem da gordura que a gente tem de sobra, de reserva, se vem do carboidrato, que é besteira a gente comer, independente para ele, indiferente dele. Tá passando trem aqui perto da minha casa. Independente disso, ele tá lá e ele quer o nutriente, ele quer a energia para ele crescer. Da onde vem para ele não é importante. Mas a tremedeira pode ser falta de sal, não é, de novo, não é falta de açúcar. Então, esqueçam isso que... Pois é, eu uso probiótico também para os meus pacientes às vezes, entendeu? Mas eu até prescrevo de vez em quando uns lactobacilos, assim. Mas dependendo de cada organismo, né, de necessidade. Não atrapalha. Na verdade, BCA é leucina, isoleucina e valina. Atrapalhar, ele não atrapalha. A questão é assim que não há comprovação científica que seja tão bom. O bom mesmo é a leucina. A leucina é perfeita. A leucina, a gente tem que manter o nível de leucinemia alta. Então, isso daí isso daí é fato. Agora, o BCA em si não faz falta, não. A glutamina eu acho perfeita, sim, mas a glutamina a gente toma isolada, sozinha, com água antes de dormir. Se você misturar a glutamina ou qualquer outra coisa com o seu whey, os receptores do GH vão concorrer também. Então, os meus pacientes no pós-treino, eu falo com eles que tomem só o whey isolado, ou então o whey isolado com uma colherzinha de leite de coco, que é um triglicerídeo de cadeia média, e água. Ou então, se você quer hipertrofia e você consegue um bom leite de curral e não quer emagrecer, você pode colocar um pouquinho de leite de curral, um pouquinho de óleo de coco e o seu whey. Agora, a glutamina, 10 minutos antes de dormir, 10 gramazinhos misturado com água, é perfeita. Ajuda a beça também na hipertrofia. Pura, com água, antes de dormir, 10 minutos, 10 gramas, 5 a 10 gramas, entendeu? Kefir é muito bom, né? Eu gosto. O kefir eu gosto muito do kefir, tanto o kefir de leite, que vira o nosso Yakult, né, quanto o kefir de vinho, de uva, de suco de uva, que vira o vinho também. Eu acho perfeito também, assim. Tem vários sites que doam o kefir, né? Então, quem tiver possibilidade, alguns estudos estão indicando o kefir agora como excelente fonte proteica também. Então, eu acho que vale a pena também, o kefir do leite principalmente. Na verdade, eu troquei gordura por massa magra. Eu acho assim, a gente come quando a gente tem fome, né? Quando a gente tem fome, a gente come. O nosso corpo, ele é perfeito. Agora, a queima de gordura, ela vai acontecer independente de você comer ou não. Se você estiver na dieta paleo, o que você comer vai servir como combustível para você continuar queimando. É aquilo que eu posto sempre, a gente come gordura para comer gordura. Se você tiver fome, exatamente, você come. Se não tiver fome, não precisa comer. Só coma se você tiver fome, assim. Isso daí é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Eu, por exemplo, café da manhã eu já pulo. Então, a minha primeira refeição é depois do almoço. Tem efeito normal. Eu gosto muito do whey pós-treino isolado com um pouquinho de óleo de diabetes. Quem tem tipo 1 reduz a necessidade de insulina. Não cura porque o corpo não produz insulina diferente, né? Mas diminui bastante. Exatamente, o diabo veste carbo. Exatamente. Se você aumentar a gordura boa, porque você vai ter que aumentar um pouquinho de proteína também, você vai ganhar mais massa magra. Com certeza. Eu ganhei mais massa magra, assim. O meu peso, na verdade, não alterou tanto. Talvez eu tenha perdido uns 4 quilos. Mas eu troquei muita massa gorda por massa magra. Então, acho que eu estou na melhor forma agora, com a dieta paleo. Eu realmente, uma característica da dieta paleo é que a gente começa a conhecer nosso corpo como a gente nunca conheceu antes. Então a gente vê o que ele está respondendo e o que não está satisfazendo. Gêmea. E aí a gente começa a ouvir o nosso corpo, né? No dia off, sem exercício, na verdade no dia não é o dia, né? É a noite. A gente não tem um dia do lixo. A gente tem uma noite do lixo. E a gente tem a noite do lixo, então é uma noite do lixo. E nessa noite do lixo a gente come, por exemplo, eu gosto muito de japonês. Então, geralmente a minha noite do lixo é japonês e entra tudo, entra gordura, entra...
Olha, 2 gramas eu já ouvi falar, mas eu uso de 2 a 4, sabe? Se você não tiver nenhum problema de sobrecarga renal e você botar 4 gramas por quilo, não vai te fazer mal nenhum. Eu coloco 2, 3, assim, enfim. Agora mesmo eu tava com fome ali com as crianças, fiz um monte de churrasco que a gente comeu muita carne mesmo. E espetinho de frango, coração. E a gente come bastante proteína mesmo. Não meço minha proteína não, mas assim, se eu tiver com fome na hora do almoço e tiver um frango assado inteiro, eu como quase o frango assado inteiro, como meus ovos. Lembrando assim, gente, ovos são excelentes, mas as gemas estão liberadas assim, sem restrição, se forem caipiras. Se forem gemas de galinha de granja, a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem ser um pouquinho inflamatórias, né? E aí a gente dá uma prioridade para a clara. Agora, se forem ovos caipiras, clara e gema, bota tudo para dentro. Aqui também aqui tem sashimi, né? A gente come sashimi, mas assim, no dia do meu lixo mesmo, eu como tudo, como hot, como banana, como, enfim, já que é para fazer a noite de carregamento, que a gente chama, né, de carregamento de insulina, eu carrego. Toma bastante água, Tomás, assim, observa, né? 2 a 3 gramas, se você achar muito 4, mas ovo de galinha feliz, ovo de vaca, carne de vacas felizes, né? Eu também acho perfeito. Pena que a gente não consegue muito. Lembrando, gente, que em termos de qualidade de carne, foi bom até ela ter falado de galinha feliz. Em termos de qualidade de carne, pra gente que é paleo, pra gente que quer moer gordura e ganhar massa magra, a carne de vaca, a carne vermelha, ela é infinitamente superior à carne do frango e à carne do porco, tá? Só para vocês, se vocês tiverem que escolherem, escolham a de vaca, entendeu? Ela é superior. Se as vacas forem criadas no pasto livre, então, aí é paraíso. Vocês aí estão perfeitos, estão no paraíso, literalmente. Fígado todas as vísceras são ricas. Aqui no Barra do Piraí a gente consegue leite cru, porque é mais nossa rocinha, né? Então a gente consegue. A carne bovina é muito boa, ela é perfeita mesmo. E é isso. O que mais vocês querem saber? Oi? Bem, então, para você que tem acúmulo de ferro, o fígado tem bastante ferro. Aí eu já acho que de repente você pode dar uma maneirada e aí você pode dar uma carregadinha nos ovos, entendeu? Coração também. Vísceras são perfeitas, né? É só a gente lembrar que os nossos antepassados, quando matavam um bicho lá, né? Eles não tinham faca, não tinham, né? Então o que eles faziam? Eles comiam as partes moles, que são as vísceras, né? Então, medula, olho, língua, coração, pulmão, fígado, rim, tudo isso vinha. Comiam mesmo até se fartar. E a parte magra, a parte de proteína mesmo, ficava agarrada na carcaça lá. Como fica hoje quando a gente vê um filme aí que o leão comeu um bicho aí, deixa aquela carne agarrada na carcaça, era o que os nossos antepassados comiam, né? E nossa genética é a mesma. A gente foi programado geneticamente para comer como os nossos antepassados, né? Chegou a indústria, vieram os grãos, e aí o carboidrato chegou. E eu particularmente gosto muito do fármaco, porque ele não abre o apetite. Na verdade, os dois têm aditivos, né, Felipe? O ideal é a gente conseguir aquele bacon artesanal, que é super difícil, mas alguns sites vendem e entregam, né, o bacon artesanal, mas é meio difícil. Então, assim, não tem muita diferença do da Sadia para o outro, desses dois, não. Farmaton. Eu gosto muito do Farmaton. Eu acho que ele não aumenta o apetite, é um polivitamínico de A a Z. Mas mesmo assim a gente tem que repor outras coisas, né? Eu gosto muito de repor uma dose maior de vitamina D, isso eu já estou prescrevendo direto para os meus pacientes. Eu gosto de repor magnésio, eu gosto de repor pantotenato de cálcio, eu gosto de... O centro eu acho que ele aumenta um pouquinho o apetite. Até porque eu já tomei, já percebi. Assim, não é que entre o bacon do mercado, a varejo, o bacon da Sadia, assim, perdigão, não tem muita diferença, não. Se você conseguir o bacon artesanal, infinitamente melhor, ou alguém que, né, tenha fazenda de porco. Conheço, sim, né? Não pessoalmente, mas conheço, sim. Exatamente. No nosso ditado,
o bom não é amigo, o bom não é inimigo do ótimo. Então o bom é bom. A gente entre o bom e o ótimo, o ruim a gente fica com o bom. Então o bacon é bom, não é ótimo, mas é bom assim. Eu como bastante bacon e não tem problema, né? Que às vezes o bacon de mercado, ele vem com um pouquinho de açúcar, né? Isso, doutor Souto, meu mestre. Esse eu conheço pessoalmente, já tive o prazer de conhecê-lo, de assistir o debate dele, conversar com ele. É uma pessoa maravilhosa, super centrado, super coerente, um cara muito sensato, muito do bem. Eu gosto muito dele também, assim. É um excelente médico, né? Cada um com a sua vertente, né? Outro tipo de alimentação, mas ele também é um excelente médico, inquestionável. Eu gosto muito do Rashid também. Gosto muito do Minuzzi. Tipo, o Minuzzi, fiz um curso dele de hipertrofia muscular, modulação hormonal, e ele é, em termos de endocrinologia, ele é um mestre mesmo, né? Tenho uma enorme admiração por ele. Vou fazer o do Rashid agora, do Ítalo Rashid, e vou dar uma olhadinha. Eu prescrevo magnésio na fórmula dos meus pacientes. Na verdade, eu acho que a gente tem que sempre repor magnésio, cálcio, zinco, magnésio, pantotenato de cálcio e zinco. Eu não gosto que falte isso na fórmula dos meus pacientes. Vitamina C também, a gente precisa de vitamina C, antioxidante, vitamina E, antioxidante. Enfim, eu gosto de dosar B2, B5, B6, B12, gosto de dosar todas as vitaminas exatamente, mas a gente tem que dosar outras coisas. A gente precisa da vitamina E, a gente precisa da vitamina C. O nosso corpo todo precisa ser bem moduladinho, porque é aquela história assim. Quando os nossos antepassados passavam doces permitidos, são complicados, hein? Doces, chocolate 70. Tá com fome, um pouquinho de chocolate, um pedacinho de chocolate 70. Tá liberado um chocolatezinho a 70, ou um morangozinho com creme de leite, com moderação, né? Obrigado. Mas voltando, quando a gente passava privações, nossos antepassados passavam, toma de suco de limão, japonês, no dia do meu lixo é japonês. É, quando a gente passava por privações, nossos antepassados passavam fome, passavam frio, né? Não tinham uma casa, então eles percorriam um lugar mais seguro para eles, né? Então, o que eles faziam? O que o nosso corpo podia fazer para proteção? Ele armazenava gordura, né? A única coisa que ele podia fazer era armazenar gordura. E a gente herdou essa genética. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, não esqueçam disso. Sou médica. Então, assim, se você estiver passando se você tiver com uma deficiência de vitamina, se você tiver com uma deficiência de minerais, se você tiver com uma testosterona baixa, um colesterol insuficiente, o seu corpo vai enxergar isso como uma privação. E aí a gente volta lá onde eu estava falando. O que ele vai tentar fazer para te proteger? Ele vai armazenar gordura. Ele vai atrapalhar o seu processo de hipertrofia, de lipólise, de emagrecimento, né? Então, assim, eu acho que vocês têm que ter sempre isso em mente. A gente tem que estar sempre bem, os nossos hormônios modulados, nossas vitaminas moduladas, os nossos minerais modulados, para a gente poder ter sucesso no tratamento. Se a gente não tiver com tudo moduladinho direitinho, não funciona, entendeu? Então, a gente tem que estar tudo nos níveis bem direitinho, tá? E aí, isso daí que a gente tem que fazer. Sim, à vontade, vai ser um prazer. Então, assim, o mais importante, gente, é a gente ter em mente que o que a gente sempre fala é assim: percam o medo da boa gordura, evitem os grãos, comam comida de verdade, evitem o açúcar refinado, principalmente. Não tem mistério. Comam quando vocês tiverem fome, o suficiente para matar a fome. Evitem as receitinhas, mesmo com esses ingredientes que a gente sabe que a nossa dieta permite. Evitem esses ingredientes para fazer muita receita, porque isso atrapalha o processo de emagrecimento. Comida é necessidade. A gente come quando a gente tem fome, o suficiente para matar a nossa fome. Acabou a fome. Exatamente, nada de receitinha.
Arroz e feijão não é bom. Arroz e feijão engordam. Então, assim, vamos só comer a comida, tá com fome, come carne, come ovo, come salada e a gente vai se sentir bem, a gente vai ter um resultado bom, um corpo bom, alegria, uma clareza de raciocínio, uma tranquilidade, uma melhora do sono, uma melhora do humor. Então, assim, o que eu falo para vocês é isso, as melhores fontes, exatamente, abacate, brócolis, vegetais, e assim, eu sempre falo com os meus, brinco com os meus pacientes assim, não esqueçam de regar a salada com azeite. O azeite é excelente, tanto para a saciedade quanto para o funcionamento do nosso intestino. Água, bastante água, vegetais, exatamente. E aí não tem mistério, não tem erro, né? A gente fazendo, a gente tirando o carboidrato, principalmente o carboidrato refinado. Azeite, Felipe, assim, na verdade, o extra virgem, o virgem, a gente sabe que a diferença maior mesmo, hoje em dia a gente sabe que a diferença maior está no sabor, né? Então, eu também nunca pensei que fosse amar tanto. Na verdade, a diferença é no sabor. Mas em termos de cozinha, minha dica é, para cozinhar eu acho melhor óleo de coco ou manteiga. Então, assim, eu acho perfeito. Óleo de coco ou manteiga para cozinhar. Manteiga verdadeira, claro. Não margarina, então não se fala, mas manteiga. Manteiga para cozinhar é prático, é gostoso e é saudável. E óleo de coco que tem um sabor mais característico. Então, assim, eu ficaria com a manteiga, entendeu, Felipe? Mantendo o resultado que você está fazendo, está tendo um excelente resultado. Então, manteria a manteiga, deixaria o óleo de coco ali para o cafezinho palho, ou então, não esqueça, na hora que for fazer, manteiga ghee é ótimo, nem mosca come. Aviação para mim também é isso, Léo, aviação, perfeito, isso aí. É uma coisa que eu quero frisar para vocês, a banha também, mas a banha, assim, hoje em dia, porco já é uma coisa mais complicada. Se você conseguir a banha verdadeira, ótimo. Eu gosto muito da aviação, ou da manteiga de, né, manteiga feita no sítio, manteiga de feira, né? Lembrando, gente, o óleo de coco, se você tem um whey protein isolado e você quer um whey protein de liberação gradual, coloca uma colherzinha de chá no whey protein isolado depois do treino com um pouquinho de água e você vai ter um time release ali, uma dicasinha boa, essa eu acho bem legal. Um whey pós-treino, com um pouquinho de óleo de coco, você vai ter uma boa resposta, assim, entendeu? Então era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Que bom. Apareça no consultório, né? Se ficou de lá e não foi. Qualquer coisa que vocês precisarem, meu Instagram é @doutora Fernanda Silva Palho. Os meus pacientes queridos, muito queridos, foi muito bom estar com vocês. Meus amigos do Instagram, eu também adoro vocês, muito obrigada. Óleo de coco é ótimo. Kefir com whey, perfeito. Exatamente. Assim, vocês precisando. Obrigada, amor, te amo muito. Vocês precisando, só me chamar e foi um prazer falar com vocês hoje. Segunda-feira que vem a gente vai falar outra vez, tá bom? Te amo, amor. Um beijo. Então, é isso, tá? Boa noite. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau.